Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É um dia de muita alegria, né? Foram dias de muita alegria, estão sendo ainda dias muito abençoados pelo Senhor, né? E é um privilégio poder servir aos irmãos nessa igreja, e estou muito feliz, estou muito grato ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito em minha vida. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 6. Nós estamos dando continuidade à nossa série de sermões na carta de 1 Coríntios. Tem sido uma bênção podermos estudar esta carta, podermos aprofundar-nos, e é muito bom aprender da palavra de Deus, né? 1 Coríntios 6, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? 1 Coríntios 6, versículo de 1 a 11. Nos coloquemos de pé para a leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte: se alguém de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se você tem questões relativas às coisas desta vida, designem para juízos os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês significa uma derrota completa. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam a injustiça e prejuízo, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Amém? Podei-vos assentar. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Ao longo dessa série de estudos, nós vemos que a igreja de Coríntios estava passando por muitas dificuldades, muitos problemas, e um dos problemas, né, era a falta de comunhão. Aquela igreja estava dividida, aquela igreja estava no pé de guerra, havia irmãos contra irmãos, e estava um negócio tão sério, né, que essas brigas entre irmãos estavam parando no tribunal. Eu queria perguntar para você uma coisa: até onde você vai para ganhar uma causa? Até onde você vai? Algo que você quer muito, até onde você vai para alcançar isso, né? Você é aquele que insiste, ou você é aquele que busca, ou você é aquele que deixa para lá, ou é aquele que abre mão para que um outro seja beneficiado. Nós iremos ver um pouco disso nessa mensagem,
que o evangelho é totalmente ao contrário daquilo que o mundo prega. O mundo fala, me dá e me dá. E o evangelho fala que é para a gente se doar, para a gente dar, para a gente ceder. E é isso que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar nessa passagem. Nos versículos de 1 a 4, nós levantamos um ponto que é: questões familiares são resolvidas ali mesmo. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? O que estava acontecendo ali era justamente isso. Os irmãos estavam brigando, os irmãos estavam tendo pé de guerra um com o outro, e poderia ser questões pequenas, poderia ser grandes questões, como um irmão devendo um dinheiro para o outro, como um terreno que não foi muito bem acertado, todas essas coisas, né? Muitas coisinhas, e estavam levando para a justiça. Imagina você colocando teu irmão na justiça. Agora, vai para a tua família, vai para a tua própria família, não sei se você tem irmão ou não. Mas é como você estivesse colocando teu pai, tua mãe, ou teu próprio irmão mesmo, na justiça. Né? Como é que família resolve as coisas? Não é na conversa? Como é que família não resolve? Não é ali mesmo? Não é? Mas aqueles irmãos estavam tão com uma vontade tão grande de ganhar a causa, que estavam levando à justiça. Eles, não, esse irmão está errado, e é isso, e é isso, e é isso. E levavam na justiça, para ganhar a causa. Os irmãos de Coríntios não sabiam resolver os seus próprios problemas. Eles estavam levando para uma justiça que, na verdade, não é justa. Eles estavam procurando sabedoria onde não há sabedoria, no mundo. E eles estavam cada vez mais minando essa família, a família de Deus. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 2, faz uma pergunta: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? No fim dos crentes, no fim dos tempos, os crentes assentarão, ao trono e irão julgar o mundo. É isso que diz Mateus 19, 28. E se nós iremos, e se aqueles irmãos, se os crentes em Cristo Jesus hão de julgar o mundo, será que eles não conseguem resolver coisas pequenas, coisas mínimas, que é uma briga entre irmãos? Será que ele não consegue resolver a questão de um terreno ali com o irmão? Os crentes hão de julgar o mundo, e mais ele continua no versículo 3. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos. Além do mundo, os crentes também julgarão os anjos. Nós temos 2 Pedro 2, 4. Nós temos Judas, versículo 6. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Tudo isso vai falar que os crentes hão de julgar os anjos, os anjos maus, os anjos que se ajuntaram a Satanás. Os crentes hão de julgar os anjos. E eles não estavam conseguindo resolver, eles não estavam conseguindo julgar as suas próprias causas. Isso é um contraste muito grande, né? Isso é um contraste muito grande. Vocês vão julgar o mundo e os anjos, mas não conseguem julgar essas pequenas coisas. Questões mais complexas, os crentes, julgarão, mas eles não estavam conseguindo. O que é que estava acontecendo naquela igreja? Será se era um caso muito grave? Será se era algo que não tinha jeito mesmo, que tinha que levar para a justiça? O que é que estava acontecendo? E eu falo para você que estava acontecendo algo muito grave nessa igreja. As causas eram muito graves, porque nessa igreja o egoísmo,
e o orgulho reinava. Ninguém queria ceder, ninguém queria dar o braço a torcer, ninguém queria perder uma causa. Estava todo mundo preocupado consigo mesmo e não estavam dando a mínima para os seus irmãos. Eles estavam julgando que a causa deles era mais importante, e por isso eu vou levar no juiz, e por isso eu vou levar até o fim, porque eu mereço isso, eu devo ganhar essa causa. Aquele irmão ali, ele quer me passar a perna. Ele estava querendo era me passar a perna. Eu não vou deixar esse branco, não. Eu vou dar o troco, eu vou processar ele, eu vou ganhar essa causa. Versículo 4 diz: portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Então, não é para levar essa causa, essa briga que estava acontecendo ali para um juiz ímpio. Por quê? Porque um juiz ímpio, ele não tem sabedoria, ele não vai saber conciliar, ele não vai te dar um conselho sábio para você resolver aquilo. É muito melhor você se aconselhar com um cristão, né? Com um cristão que ama ao Senhor e é humilde, do que você se aconselhar com o maior doutor do mundo que não teme ao Senhor. Por quê? Porque esse homem, porque essa pessoa, ela tem a sabedoria do alto. Essa pessoa possui a sabedoria do alto e que nenhum estudo no mundo pode obter. Somente o estudo da palavra de Deus, somente o amor pela palavra de Deus. Aqueles irmãos, eles estavam levando para os ímpios questões, né, para que eles pudessem resolver, sendo que eles poderiam resolver ali mesmo. E aqui nós temos algumas aplicações para nós. Muitas vezes nós agimos assim também. Mas você pensa assim: eu não tenho nada contra o meu irmão. Lá na igreja é tudo paz, lá na igreja é tudo tranquilo, né? Você pode até se sentir um crente melhor do que os crentes de Coríntios. Porém, quantas vezes, em vez de levarmos nossas causas ao Senhor, que julga com justiça, né, nós buscamos resolver, nós buscamos a solução em outra fonte? Quantas vezes isso não acontece? Em vez de levarmos as nossas causas, as nossas dúvidas, as nossas inquietações ao Senhor, levamos para qualquer outro lugar, menos para o Senhor. Muitas vezes nós só procuramos ao Senhor após a besteira acontecer. Sendo que poderia ser evitado se você tivesse consultado o Senhor antes, se você tivesse buscado o Senhor, se você tivesse procurado realmente, né, a justiça, julgar com a justiça de Deus. Isso revela, assim como revelou o caráter daquela igreja, que muitos estavam sendo egoístas e orgulhosos. Isso revela em nós também o egoísmo e o orgulho. Quando nós não buscamos resolver as nossas causas perante o Senhor, quando nós não buscamos o Senhor para resolver essas coisas, nós estamos dizendo: Deus, fica de canto aí, porque eu resolvo, deixa comigo. Eu conheço um cara ali que vai me dar uns conselhos bons, eu conheço uma pessoa ali, ou deixa comigo, eu resolvo. Isso é orgulho, e isso é extremamente ofensivo a Deus. Nos estudos bíblicos que nós estamos fazendo nos lares, nós vimos que nós não pertencemos a nós mesmos. Nossa vida não é mais nossa, nós pertencemos ao Senhor. Então a nossa vida as nossas decisões, elas devem ser baseadas, elas devem estar firmadas naquilo que o Senhor nos diz, naquilo que o Senhor nos dá a fazer. Muitas vezes buscamos conselhos em lugares errados, como por exemplo,
Você vai buscar um conselho com a sua melhor amiga ou com o seu melhor amigo que não é cristão. Embora possa existir essa amizade muito grande, essa pessoa ela não vai ter a sabedoria do alto. Essa pessoa ela não pode te aconselhar da maneira que Deus quer. Essa pessoa ela não conhece a palavra de Deus, portanto ela não consegue te aconselhar segundo a palavra de Deus, que é o guia para as nossas vidas. A palavra de Deus é quem deve guiar todas as nossas decisões. Então, nós devemos buscar compartilhar, e isso é algo prático para as nossas vidas. As nossas lutas, as nossas dúvidas, as nossas decisões com irmãos da igreja, com pessoas da fé, com irmãos que amam o Senhor, que amam a palavra de Deus. Compartilhar aqui, nós temos o culto de oração, às terças-feiras. E é uma bênção porque nós nos separamos em grupos e nós podemos compartilhar os pedidos de oração. Nós podemos colocar para o irmão ali, meu irmão, eu estou passando por isso, por isso, por isso. E aquele irmão, ele pode também te trazer uma palavra de alegria, de consolo. E aquele irmão pode orar por você. E isso sim traz mudança na vida, isso vai te ajudar a lidar com as dificuldades, com as decisões de maneira sábia. Estava faltando sabedoria ali com aqueles irmãos, porque eles estavam buscando resolver os seus problemas em outra fonte, lá no mundo, e não na casa do Senhor, e não com o Senhor, e não com os seus irmãos. Que nós também possamos, que nós não sejamos assim, mas que possamos buscar, os conselhos, buscar compartilhar, abrir o nosso coração com irmãos na fé, com pessoas maduras que podem orar por você, que podem trazer uma palavra ao seu coração. Se aconselhe também com um pastor, se aconselhe, chegue e fale, pastor, tem isso, isso e isso, eu não sei o que fazer, procure. Procure a palavra de Deus, para que você resolva também os seus problemas, para que você saiba, para que você tome decisões segundo a vontade de Deus. Leia a palavra, tenha esse contato com a palavra de Deus. É muito importante para nossas vidas. Muito importante. No versículo 5 ao 8, nós temos um outro ponto. Paulo fala que digo isso para envergonhá-los. Paulo estava falando isso para envergonhá-los, para fazer com que aqueles irmãos eles refletissem, eles acordassem. Era uma crítica dura mesmo, ele estava apontando os erros para que aqueles irmãos olhassem, para que eles vissem aquilo que eles estavam fazendo. Gente, eu estou levando a causa, eu estou levando essa briguinha aqui com meu irmão lá para um incrédulo resolver. E Paulo diz, eu estou falando isso para envergonhá-los, porque vocês não deveriam estar fazendo isso. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Será que não tinha nenhum irmão que amava o Senhor, nenhum irmão que amava a palavra do Senhor ali naquela igreja? Uma pessoa sábia, toda igreja tem, uma pessoa que ama o Senhor, uma pessoa que lê a palavra do Senhor. Essa pessoa é uma pessoa sábia. Toda igreja, e aquela igreja também tinha pessoas sábias. Aquela igreja possuía pessoas, mas aqueles irmãos eles estavam muito mais interessados em ganhar a sua causa do que resolver realmente o problema. Eles estavam interessados em ganhar, em se beneficiar do que resolver o problema. Eles estavam lutando até o último momento, até a última instância, pelas suas causas egoístas. E como eu falei, eles precisavam entender uma coisa, que o Evangelho é dar, que o Evangelho é se doar, é abrir mão da nossa própria vontade. O Evangelho é
ceder. Cristo Jesus diz em João 6:38, abra sua Bíblia lá, João 6:38. Diz o seguinte: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Sejamos assim também. Sejamos imitadores de Cristo Jesus. Busquemos não fazer a nossa própria vontade, não fazer os nossos próprios desejos egoístas a todo custo, mas que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Quando nós lemos a respeito desse relacionamento de irmãos, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante, que é de considerar o seu irmão sendo mais importante do que você. Essa é uma lição de ouro para que a gente possa servir, para que a gente possa ter bons relacionamentos. Considerar os outros superiores, servir o irmão, em vez de eu procurar com que aquele irmão me sirva, que ele faça a minha vontade, eu faço a vontade dele, eu sirvo a ele. Versículo 8 do texto de 1 Coríntios 6, eu vou falar. Diz: em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízo, e isso contra irmãos. Eles estavam muito interessados em si mesmos, eles estavam olhando somente para o seu umbigo, e deixando com que o outro, deixa esse daí para lá. Eles estavam preferindo causar a injustiça, como o texto fala, causar o prejuízo do que sofrer o prejuízo. E como eu falei mais uma vez, o Evangelho ele fala o contrário. O Evangelho ele ensina que é melhor você perder, para que outra pessoa ganhe. É melhor você ceder, é melhor você deixar, dar, para que outra pessoa seja beneficiada e não você mesmo. Mesmo que ganhassem a sua causa, mesmo que aqueles irmãos estivessem levando a sua causa para os juízes e ganhassem a sua causa, eles estavam perdendo, pois a comunhão estava sendo perdida. Eles estavam vivendo como as pessoas do mundo, que não se importam com o outro, que a todo custo quer ganhar, quer chegar ao sucesso, quer a fama. Eles estavam assim. Eles estavam fazendo isso com um irmão da sua própria família. Nós somos uma família. Nós somos a família de Deus. Eles estavam fazendo isso com os seus próprios irmãos. Em busca da justiça própria, eles estavam sendo injustos. Em busca da verdade, eles estavam enganando. E essa é a justiça do homem, quando o homem decide fazer as coisas com pela própria força, movido pelos seus próprios interesses. Quando o homem busca os seus próprios interesses e ignora o dos outros, ele pode até alcançar aquilo que ele sempre almejou. Mas à custa de quê? À custa do quê? Ele pode alcançar tudo aquilo que ele sonhou, mas à custa do quê? O que sobrou? E outra aplicação para nós. O fim não justifica os meios. Nós podemos alcançar tudo o que queremos, mas à custa de quê?
O irmão poderia levar, né, a causa ao tribunal, ao juiz, e investir e gastar dinheiro naquela causa. Ele poderia ganhar aquela causa. Mas a custo de quê? Ele estaria perdendo o seu irmão. Nós também somos assim. As pessoas, elas almejam uma boa vida, elas almejam estabilidade financeira, elas correm atrás disso, né? Como se nada mais importasse. As pessoas, elas vão atrás realmente e passam por cima e elas querem isso a todo custo. As pessoas do mundo agem assim. E muitos crentes estão agindo assim, sendo que não deveríamos viver dessa maneira louca, descontrolada. As pessoas, elas correm atrás disso como se nada mais importasse, né? Elas deixam de ir para a igreja, por quê? Porque tá corrido no trabalho. Ela deixa de ter comunhão com os amigos, por quê? Porque eu estou muito ocupado estudando. Ela deixa de viver. À custa de quê? À custo de quê? De um punhado de dinheiro? A pessoa deixa toda a sua vida, deixa de ter amigos, deixa de caminhar com o Senhor, a pessoa deixa de tudo isso. Para quê? Para ter uma casinha confortável? Para ter um dinheirinho a mais no final do mês? Que coisa mesquinha. Isso não é viver, não. Outras pessoas, elas querem ter uma família perfeita. E para que elas tenham essa família perfeita, elas querem controlar tudo. Nada pode sair do lugar. Se algo sai do lugar, meu Deus, um desespero, o mundo acaba. O mundo desaba. Então as pessoas, elas podem alcançar sim o que elas desejam. Você pode alcançar a sua renda financeira de 10 mil, 15 mil por mês. E não é errado isso, né? Você pode ter sim uma casa muito boa, mas você vai sacrificar o que tanto para isso? Você vai sacrificar a comunhão com a igreja, você vai sacrificar o que mais para alcançar essas coisas? Não vale a pena. Não vale a pena. Vivermos para o nosso próprio desejo, vivermos para a nossa própria vontade, para os nossos próprios sonhos, é a pior coisa que poderia acontecer com o ser humano. É a pior coisa que pode acontecer conosco. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus, ele justamente veio ao mundo, morreu no nosso lugar para salvar-nos da nossa maneira vazia de viver. A gente vivia somente olhando para o nosso próprio umbigo, somente satisfazendo os nossos próprios desejos, somente enlouquecendo nisso. E Cristo Jesus vem ao mundo para nos salvar dessa loucura, dessa maneira vazia de viver. E agora Ele nos dá algo muito maior, Ele nos dá uma causa muito maior para vivermos. Nós fomos comprados por alto preço, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz, não para vivermos para o nosso próprio desejo, não para a gente viver da mesma maneira que antes. Eu quero isso, e a pessoa se cega e não olha para as outras coisas. Ela não se tocou ainda que Cristo Jesus chamou para servir a Ele. E servir a Ele é abrir mão de muitas coisas. Servir ao Senhor é abrir mão de muitas e muitas coisas. Você não pertence mais a si mesmo. Você pertence a Cristo Jesus, que comprou você por preço de sangue.
E precisamos levar isso muito a sério. Teólogo chamado J. Carson diz o seguinte em uma das suas pregações: Deus sabe que é para o nosso bem que Ele deve estar no centro de absolutamente tudo. Para o nosso próprio bem. Quando outra coisa está no centro da nossa vida, nós iremos perder o foco. Mas quando Deus está no centro da nossa vida, né? Quando Deus está, as outras coisas elas vão se ajustando, as outras coisas elas vão. Deus sabe que é para o nosso próprio bem que Ele deve estar no centro de absolutamente tudo em nossas vidas. Versículos 9 ao versículo 11, o apóstolo Paulo vai trazer uma lista de vícios, de pecados, né? Alertando aqueles irmãos, falando sobre a injustiça, né? Versículo 9 diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos, em outras versões vai estar injustos, né? Não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, ativos e passivos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Deus não se agrada da injustiça, Deus não se agrada da impiedade. Aqueles irmãos, eles estavam vivendo em injustiça, eles estavam praticando a injustiça. Estavam vivendo para o seu próprio eu, eles estavam vivendo para si mesmos. Em vez de dar o braço, em vez de beneficiar o outro, eles estavam vivendo de maneira egoísta. O apóstolo Paulo ele traz essa lista de pecados para a igreja, porque mesmo na igreja pode existir esses pecados que foram aqui citados. Nós precisamos olhar para as nossas próprias vidas e ver se esses pecados não estão presentes em nossas vidas. E note que o Paulo está falando, Paulo está se referindo a uma pessoa que vive nesses pecados, né? É uma prática constante na vida dessa pessoa. Ele fala que tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Nem impuros, né? Que são, a palavra aqui é pornos, que vem de onde vem a palavra pornografia, que significa cliente de prostitutas. Os impuros não herdarão o reino de Deus. A pornografia digital também está inclusa nisso. Uma pessoa que ama isso, que vive nisso, mergulhada nisso, ela não herdará o reino de Deus. Existem pessoas que lutam com isso, sim. Elas devem realmente lutar, os crentes em Cristo Jesus devem lutar com isso. E não se render, e não ceder ao pecado, né? E ela pode e deve lutar até o fim. E ela não deve se entregar a essa prática e viver dessa maneira. Outro pecado que ele vai falar, nem os idólatras, né? E isso tem a ver com o primeiro mandamento, que é: não terás outro Deus além de mim. E quando nós pensamos em idolatria, vem logo a imagem, aquelas imagens de escultura na cabeça, né? Pessoa adorando a um ídolo construído, mas a idolatria tem muito mais a ver com o coração. Os nossos ídolos podem ser muitas coisas. Os nossos ídolos podem ser sucesso, pode ser uma vida financeira bem-sucedida, pode ser a família perfeita,
né? Pode ser a graduação mais elevada, pode ser o sexo, o dinheiro, o trabalho. Até mesmo uma pessoa pode ser o ídolo da tua vida. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Nem adúlteros. O adultério é condenado, pois é a violação de uma aliança feita com Deus e também com o cônjuge. Jesus diz que o adultério não somente acontece no ato de a pessoa trair e de ir lá e se envolver fisicamente com as outras pessoas, com outra pessoa, mas isso também acontece na mente. Na mente. É isso que diz lá Mateus 5, 28. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Portanto, se você, marido ou mulher, vive traindo o seu cônjuge, mesmo que não seja o ato de trair, ali, né, se envolver com a pessoa, mas se você tem esse pensamento, seu olho é ruim, seu olho deseja outros homens ou outras mulheres, tome muito cuidado com isso. Porque a palavra de Deus é clara aqui. Que não herdarão o reino dos céus. Nem homossexuais. Eita, é uma questão muito polêmica, né? Nos nossos dias. Mas a palavra de Deus sempre foi clara com relação a isso. A palavra se refere a homens que têm relações homossexuais. Né? Muitas vezes esse pecado ele é tratado como se fosse o pior pecado de todos. Muitas vezes alguns crentes pensam que esse pecado nem tem perdão. Isso não é bíblico, tá? Isso não existe pecado que não tem perdão. Todos os pecados são perdoados em Cristo Jesus. E esse pecado, ele é sim ruim. Ele é sim... Mas ele é também como o adultério, ele é também como a idolatria. Ele está no mesmo nível desses também. Né? Então, um adúltero, uma pessoa que trai, ele não é, né, melhor do que um homossexual. Ele não é. Não. Pecado é pecado. E esse pecado tem sido disfarçado, né? Como algumas desculpas de como eu nasci assim, não é uma escolha, eu já nasci assim, mas isso é mentira. As pessoas dizem que os tempos mudaram e que a gente precisa somente aceitar. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre e ela não muda. Pecado continua sendo pecado. Pecado continua sendo pecado. Os tempos mudaram, mas a palavra do Senhor não muda. Se nós seguimos a palavra do Senhor e se nós amamos a palavra do Senhor, pecado sempre vai ser pecado. Mesmo que ele venha com um nome bonitinho, mesmo com qualquer outra coisa, pecado continua sendo pecado. Nem sodomitas, né? Ou algumas versões vão trazer sodomitas, ou a minha vai falar, já vai interpretar como homossexuais ativos e passivos. Né? Se refere também ao povo de Sodoma que praticava a homossexualidade. Né? Outro pecado, né? Nem ladrões, aquele que pratica o furto, o assalto, que pega aquilo que não é seu sem permissão, nem o avarento,
uma pessoa gananciosa, que ama o dinheiro, que quer sempre mais e mais. Ela é ambiciosa e nunca está satisfeita com aquilo que tem. Para essa pessoa, Deus não é tudo. Para essa pessoa, Deus não é tudo. Ela sempre busca a sua satisfação em bens, em uma boa vida, e concentra todos os seus esforços nisso. É uma pessoa avarenta, que ama o dinheiro, que ama a boa vida, que ama essas coisas. Esse tipo de gente também, que vive nisso, também não herdará o reino dos céus. Nem bêbados, pessoas que vivem no estado de embriaguez, que é dominado pela bebida, nem bêbados herdarão o reino dos céus. Nem maldizentes, aquele que vive falando mal do outro. Eita! Né? Aquele que vive falando mal, aquele que pode ser até a fofoquinha branca, né? Não existe isso não, tá? Nem maldizentes, aquela pessoa difamadora, aquela pessoa que ama falar mal do outro. Esses também não herdarão o reino dos céus. Nem roubadores, pessoas trapaceiras, que querem sempre sair por cima, pessoas ambiciosas, pessoas gananciosas. Todos esses pecados, todas essas pessoas que vivem na prática desses pecados. Não é que você já cometeu uma vez na sua vida, né? Se você cometeu e já se arrependeu, tudo certo. Graças a Deus por isso. Mas ele se refere a uma pessoa que vive na prática dessas coisas. E se você, meu irmão, quando estava lendo desses pecados, você nota um pecado desse na sua vida, arrependa-se. Clame misericórdia do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. E aí o apóstolo Paulo, já nós estamos indo para o fim, o apóstolo Paulo diz: mas vós vos lavastes, né? Tais foram alguns de vós, no versículo 11, desculpa, no versículo 11 diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Nós fomos lavados, e esse é o sentido de nós termos os nossos pecados perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Somos lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós vivíamos dessa maneira, mas a morte de Cristo Jesus, né, nós somos perdoados. Éramos inimigos declarados de Deus, e por iniciativa dele, e não nossa, nós somos resgatados, nós somos salvos. Outro que ele fala é que nós somos santificados. Na salvação, o crente dá início ao processo da santificação, que é um processo que o crente vai levar toda a vida. E a santificação é esse processo de você despir da roupa velha, despir do pecado e revestir-se de justiça. E a santificação é algo muito precioso e deve ser constante na vida do crente. Os santificados devem santificar Cristo em seus corações, sendo santos em sua conduta, por Cristo ter feito o sacrifício perfeito por eles. E ele fala o seguinte: fostes também justificados. Em Cristo Jesus nós somos considerados justos por Deus. Sua justiça nos é imputada e pelos méritos de Cristo Jesus nós somos vistos como justos. Éramos pecadores miseráveis e Cristo Jesus nos salvou. E a sua justiça sua morte lá na cruz, né? A sua morte ali na cruz, o sacrifício perfeito, a sua vida justa, a sua vida santa, a sua justiça nos é imputada. E nós obtemos essa justiça pela fé em Cristo Jesus. Romanos 5,19 vai falar isso. E aqui, para finalizar, nós temos uma aplicação. Devemos, pois, viver em novidade de vida, é o que diz Romanos 6,4. Pois fomos comprados por alto preço. 1 Coríntios 6,20. As coisas velhas já passaram. Caso um desses pecados que foram lidos aqui, né,
você encontra presente na sua vida. Peça perdão a Deus e coloque em prática o que diz Efésios 4, 22 a 24. Sabe o que diz lá? Esse é um texto muito bom de nós decorarmos. Efésios 4, 22 a 24. Diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados na maneira de pensar e a serem revestidos e a se revestirem do novo homem que foi criado, do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, que é proveniente da verdade. Se você tem lutado com esses pecados, com algum desses pecados aqui, procure ajuda. Eu, meu pai, estamos aqui para ajudar nisso. A palavra de Deus, pela palavra de Deus, nós podemos vencer os pecados, nós podemos vencer qualquer pecado, nós podemos ser vitoriosos. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores e nós podemos vencer todo e qualquer pecado, porque Cristo Jesus morreu naquela cruz justamente para nos livrar dos nossos pecados, para que sejamos livres, para que sejamos santos, para que sejamos puros. Então, se você vê algum desses pecados na sua vida, procure ajuda, procure mudar, se arrependa dos seus pecados e viva, e busque ao Senhor e ame a palavra do Senhor, porque assim você vai conseguir ser livre e vai ser vitorioso contra esses pecados. Queria terminar lendo um texto da palavra de Deus em Tito 3. Tito 3. Tito 3, versículo 3 a 8. Amém? Tito 3, Tito fica logo ali depois de Timóteo, 2 Timóteo. Tito 3, 3 a 8. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis ao homem. Amém? Meus irmãos, que nós possamos realmente colocar em prática isso. Colocar em prática isso, entender isso. Nós somos salvos, nós fomos salvos para uma vida completamente nova. Vimos que nós somos uma família, e uma família ela deve estar unida, resolvendo seus problemas entre si. E como é resolvido? Pela sabedoria do alto. É necessário também que nós possamos abrir mão de nossa própria vontade, ceder para que outro seja beneficiado, dar ao invés de receber, considerar os outros superiores a nós mesmos. E outra coisa que aprendemos aqui, que somos de Cristo Jesus, e por isso nós devemos viver e andar em novidade de vida, deixando as coisas velhas, deixando as práticas da velha vida e crescendo em santidade, crescendo na nova vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua graça, misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado também pela Tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. Obrigado porque ela nos exorta a tantas coisas e nós podemos, ó Deus, aprender do Senhor, aprender da Tua vontade, ó Deus. Que nós possamos ser sábios e resolver as nossas questões e tomarmos as nossas decisões, ó Deus, aos Teus pés. E que possamos, ó Deus, praticar o cristianismo, ó Deus, que é dar ao invés de receber, que é amar, que é de beneficiar o outro além de nós mesmos, ó Deus. Que possamos amar os nossos irmãos, Senhor, e que possamos andar em novidade de vida, e que possamos deixar o pecado, deixar as coisas que nos prendem para trás, e seguir em frente, caminhando com o Senhor. Que o Senhor conceda, ó Deus, graça para que possamos colocar essas coisas em práticas, que possamos amar ao Senhor e viver em constante comunhão contigo, ó Deus. Abençoe a vida, Deus, de cada irmão e que esses irmãos possam ser abençoados pelo Senhor e colocar essas palavras, aquilo que nós aprendemos essa noite em prática. Essas coisas pedimos, ó Deus, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.